estamos craques agora em coleções. Instanciar as coleções, adicionar elementos, remover elementos. Mas uma coisa que é importante saber é navegar em coleções. Muitas vezes nós não queremos encontrar o elemento ou remover um determinado elemento. Nós queremos percorrer uma coleção. E para isso, nós temos o padrão de projeto Iterator. Bom, basicamente você já faz esse processo de navegar numa coleção. Na linguagem Java, você sabe como navegar numa coleção? Bom, possivelmente você deve estar utilizando o comando for, né? Então, se eu tenho uma array list, por exemplo, que é o mais usual que vocês utilizam, né? O array list, né? Por exemplo, de produto, então eu posso usar um for, declarar um determinado objeto, né? Aqui uma variável objeto, no caso aqui produto P, então uma variável objeto P, usar o dois pontos e o nome da coleção. E aí isso daqui vai ser executado para cada um dos elementos que estão contidos na coleção. E o objeto variável P vai estar apontando para um elemento por vez durante a execução. Então, analisando o código disposto aqui na tela, eu vou então imprimir o nome e o preço de cada um dos produtos que estão na coleção. Bom, e na linguagem C Sharp, como é que a gente pode fazer? Se a gente for usar essa analogia, usar o for, né? No caso do C Sharp, nós temos que usar o for each. Então, considerando que nós temos declarado, né, por exemplo, uma lista de produto, que vai conter objetos produtos, eu posso usar o seguinte: for each, abro parênteses, declaro uma variável var aqui eu chamei o nome L, que seria aquele lá, né? In produtos, que é o nome da minha coleção. Então, veja, no Java nós usamos dois pontos, aqui nós usamos in. E então eu coloco o conjunto de instruções que devem ser executadas para cada um dos elementos que está dentro da coleção. Neste caso aqui, vai estar imprimido na tela do usuário o nome e o preço de cada um dos produtos. Bem parecido com a linguagem Java, não é mesmo? Tá certo, tem algumas diferenças, né? Em vez de for, eu uso for each. Em vez de dois pontos, eu uso in. Tem que colocar a palavra var antes. Bom, o que eu posso também fazer é, a partir da coleção, executar um método for each. Então, produtos.for each e entre parênteses colocar a instrução que deve ser executada. Então, for each elemento, aqui eu vou dar um nome para ele, né? Aqui eu chamei de L, igual maior, e vem a instrução que deve ser executada. Nesse caso aqui é imprimir na tela do usuário o nome e o preço. Bom, essas formas de uso do for no Java e o for each na linguagem Sharp, ela mascara uma coisa que é complexa, que é a navegação de uma coleção, sem expor o estado interno da coleção. Você deve ter praticado o uso das coleções, né? No caso do Java, eu posso usar aquele for para diversos tipos de coleções diferentes. A mesma coisa aqui no C Sharp, eu posso usar o for para diferentes tipos de coleções da que a linguagem C Sharp oferece. Bom, mas nós temos um problema, né? Que esse for each nos resolve, que mascara ali dentro. E é como navegar em uma coleção de tal forma a manter os princípios da orientação a objetos, em especial o encapsulamento. Então, quando eu quero navegar numa coleção, eu não quero saber detalhes internos daquela coleção. Eu quero apenas uma forma de navegar naquela coleção, independente se ela seja uma array list, se ela seja um GUI ou outra. Bom, e através disso, uma solução proposta que foi construída ao longo do tempo é o Iterator, que é um design pattern, um padrão de projeto. O padrão de projeto é uma solução geral para um problema que tem frequência de ocorrência dentro de um determinado contexto no projeto de software. Então, veja, navegar em coleções é útil para
o e-commerce, que eu estou vendendo determinados produtos, né? É útil para elaborações de relatórios. É útil também para a emissão de, por exemplo, de um relatório de número de alunos ou para a exibição do número de alunos de um determinado local. Bom, então eu tenho um problema que é recorrente, né? E eu vou pensar numa solução que seja elegante, que atenda aos princípios, né? E aí, então, devido a essa recorrência e essa solução atender esse contexto, ele pode se tornar um padrão de projeto, que é essa solução geral. Bom, o uso de padrões de projeto é considerado uma boa prática no desenvolvimento de sistemas de software, pois ele é uma solução já aprovada, já pensada e já refletida dentro da comunidade de desenvolvimento. Assim, empregar padrões de projetos é sinônimo de organização e também reutilização de código. Tanto é que algumas linguagens de programação já absorvem alguns padrões de projeto. Nós iremos aprender ao longo de alguns vídeos. Todo padrão de projeto ele vai ter uma descrição textual, tá? E alguns exemplos também em uma determinada linguagem para explicar. Padrões de projetos, usualmente, os mais conhecidos, são para linguagens orientadas a objetos. Então, por isso, nós estamos vendo na nossa disciplina de programação orientada a objetos. Todo o padrão de projeto ele vai ter um nome, que vai nos ajudar a conversar sobre ele. Então, quando eu falar o nome do padrão, a pessoa que conhece o padrão já vai resgatar todo o pensamento que há por trás do padrão. Ele vai ter um problema. Então, qual é o problema? Quando é que eu tenho que usar este padrão? Né? E a sua solução? Então, qual é a solução que o padrão propõe? E, a partir dessa solução, tem consequências dentro do código. E então também eu sei quais são as consequências. Vamos então estudar o padrão Iterator como exemplo de um padrão de projeto? Bom, a intenção do padrão de projeto Iterator é fornecer um meio de acessar sequencialmente os elementos de uma coleção, mas sem expor a sua representação interna. Porque na orientação a objeto, expor representação interna significa quebra do encapsulamento, que é um princípio básico da orientação a objetos. Bom, então eu quero navegar por todos os elementos, acessar sequencialmente todos os elementos de uma coleção. Bom, e qual é a motivação? Nós temos uma coleção de objetos, né? E deve ter um meio de acessar esses elementos, sem que a sua estrutura interna seja representada. Eu não preciso pensar, olha, eu tenho que ir na posição 1, 2, 3, 4, ou então é uma lista ligada. Eu quero navegar sem pensar qual é essa implementação interna. Ou então, qual é a forma de programar uma forma de navegação em uma coleção, sem precisar se preocupar se é um array list, um netlist. Então, vem o padrão de projeto Iterator. Bom, é necessário, então, lembrar que pode ser necessário percorrer uma coleção de objetos de mais de uma maneira diferente. E também necessário manter mais de um percurso pendente em uma dada coleção de objetos. Então, eu tenho uma determinada coleção, alguém pode percorrer ela numa determinada sensibilidade, outro pode percorrer os elementos em uma outra sensibilidade. E assim nós temos que evitar também que eles possam realizar a sua navegação sem expor os dados internos, né? E sem modificar aqueles espaços internos ali dentro. Então é para isso que nós temos o padrão de projeto Iterator, para acessar o conteúdo, né, de uma coleção de objetos sem expor sua representação interna, permitindo múltiplos percursos e fornecendo uma interface uniforme para diferentes estruturas de coleções possíveis. Né? E suportando também o que a gente chama de iteração polimórfica, né? Em que nós temos o uso do polimorfismo ali. Eu tenho uma coleção de objetos, pode ser uma coleção de animais, em que eu tenho cachorros, gatos, né? Pode ser um conjunto de produtos, ou uma coleção de outros tipos, a qual eu vou escolher, né? E vou pedir a inserção ou a remoção desses elementos dentro da minha coleção. Para exemplificar o padrão de projeto Iterator, eu trouxe aqui a imagem, né? Em que eu tenho aqui o aggregate, que ele é a classe coleção, no caso do padrão Iterator. É ela que vai ter os elementos que eu preciso navegar.
E eu vou ter um iterator, que é então este objeto que me permite a navegação dentro desta coleção. O iterator, então, para poder permitir a navegação, eu posso ir para o primeiro elemento com o método first. Né? Já que eu estou navegando, eu posso ir para o próximo elemento usando o next. Para o próximo elemento, usando o next. Para o próximo elemento, usando o next. Posso obter o elemento corrente, que é usando o current item. Então, qual é o elemento corrente? Eu obtenho ele pelo momento current item. E eu tenho o isDone aqui nessa representação, em que fala, olha, já terminei de percorrer a minha coleção. Então, são métodos que eu preciso saber, né, aqui para estar navegando. Olha, eu vou começar do primeiro e vou pedindo o próximo e vou pedindo o dado que está ali, o objeto que está ali naquela posição, naquele momento da minha interação. E se eu finalizar, eu preciso saber quando eu não tenho mais elementos a serem percorridos. Bom, e então, cada uma das implementações que eu tenho, que representa a minha coleção, ele vai ter um iterador, uma forma de iterator, que é o concat iterator, né? Que ele vai saber especificamente para aquela coleção qual é a forma de navegar entre os seus elementos. Por exemplo, no array, usando o vetor, é usando os números de índice, enquanto que numa linked list já é usando uma outra forma. Então, o concrete iterator vai ter que saber sobre isso. Mas eu, usuário, somente vou usar a interface aqui iterator. Então, eu não vou precisar saber, quando eu sou usuário, qual é o concat iterator ali. Eu vou estar enxergando ele pelo iterator. Okay? E, já que eu preciso desse objeto iterator, a coleção é obrigada a me fornecer quando eu invoco o método createIterator. Bom, vamos considerar então que eu tenho uma list, né, que aqui está representado por AbstractList, e eu tenho uma classe concreta list. Bom, a AbstractList ela está relacionada a um determinado iterator, ela tem que fornecer esse objeto de navegação, iterator. Okay? Bom, só que ele que é a interface da qual eu vou estar utilizando para chamar os métodos, e ela vai ter essa interface, né, um iterator que é uma classe que vai implementar os métodos. Como é que eu faço para navegar naquela a classe que ele está relacionado? Então, aqui é o list iterator, está relacionado com list. Então, list ele tem uma certa dependência com o list iterator, porque ele vai, quando alguém pedir para ele, olha, me dá o iterator, ele vai retornar um objeto iterator chamado de instância de list iterator. Né? E o list iterator, ele depende, aqui ele está relacionado com o list, porque é o processo de navegação desta lista. E então nós temos um conjunto de colaborações entre as classes. Bom, um objeto concreto iterator, ele que vai manter o controle do objeto corrente na coleção, ou seja, qual é o objeto que ele está ali naquele momento, né, que vai estar fornecendo para quem solicitar informações sobre ele. E consegue definir quem é o próximo elemento no percurso que ele tem que fazer dentro da coleção. As consequências de usar o padrão iterator, né, é o suporte a variações no percurso de uma coleção. Os iterators eles ficam simplificados devido à interface, está ali definida, e posso ter mais de um percurso em uma mesma coleção. Bom, vamos ver como é que fica na linguagem Java, né? Então, você deve estar perguntando, professor, me dê um exemplo? Vamos lá, né? Então, na linguagem Java é definido a interface iterator, que então vai ser implementada uma iterator para cada coleção, de tal forma que eu consiga navegar naquela coleção. Bom, a interface iterator, ela me define alguns métodos. Veja que é um pouco diferente, porque aquela era uma abstração, aqui já é para a linguagem Java. Bom, o método hasNext. Eu estou navegando na coleção e perguntar hasNext, vai me dizer se existe um próximo elemento do ponto que eu estou analisando na coleção. Então, tem próximo? Se tiver, ele retorna verdadeiro. Se não tiver, ele retorna falso. O método next. O método next, ele vai obter o elemento que está na posição que está em análise. E o método remove vai remover
o elemento dessa sequência do percurso de interação. Bom, então vamos a um exemplo, né? Eu tenho o meu lá, a minha coleção, que é produtos. Aqui não vai me importar se ela é uma array list, se ela é um linked list, não importa, tá? Então veja que o interessante da aplicação desse padrão iterator. Eu vou pedir para ele um iterator. Então eu vou colocar produtos.iterator. E automaticamente o Java vai me dar um objeto de navegação do tipo iterator, então que implementa a interface iterator, e eu chamei ele de i. Bom, e eu vou fazer o quê? Eu quero percorrer todos os elementos, então eu vou usar um while, abrir parênteses e ponto hasNext. Quer dizer, enquanto tiver elementos que eu ainda não analisei, execute esse conjunto de instruções. Bom, o que eu vou fazer então? Eu vou pegar o próximo elemento. Então, eu vou usar o i.next. Então, i.next, iterator, me dá o próximo elemento. Vou fazer uma conversão, já que o iterator aqui ele é genérico, né? Eu vou fazer uma conversão aqui de um object para produto. Eu sei que dentro da minha coleção são objetos produtos. Bom, uma conversão produto e vou chamar ele de P. E então eu posso trabalhar com esse objeto P fazendo o processamento que eu desejo, que aqui nesse caso é imprimir o nome e o preço na tela do usuário. Bom, e na linguagem C? A linguagem C também tem suporte para o iterator? Tem, só que o nome das classes é diferente, né? Bom, toda coleção ela implementa a interface IEnumerable, tá? Então, as coleções implementam a interface IEnumerable. E a interface IEnumerate, ela define um método, que é o getEnumerator, que é justamente para retornar um objeto que me permite navegar numa coleção. E eu tenho o IEnumerator, que aí, então, seria o iterator, o objeto que navega na coleção. Na linguagem C#, esse objeto que navega na interação, a coleção, que é chamado enumerator, ele pode ter, através da propriedade current, a gente obtém o elemento que eu estou analisando naquele momento. Eu posso ir para o próximo, que é o move next. Então, vai para o próximo. E o reset, que é volta para o início dessa minha navegação. Assim, né, se nós formos pegar um exemplo para navegar na coleção produtos, né, eu faço o quê? Olha, coleção produtos, produtos.getEnumerator. Então, me dê um objeto que vai navegar nessa coleção. E eu vou chamá-lo de i. Né? Lembrando que esse objeto que navega na interface, ele tem que estar implementando a interface IEnumerator. Eu vou usar o while para percorrer todos os elementos. Né? E eu só vou percorrer enquanto houver elementos dentro a serem percorridos nessa coleção. Então, eu usei aqui i.moveNext. Então, vai para o próximo se existir. Se existir, ele vai executar esse conjunto de instruções dentro do while. Se não, ele vai retornar false e vai terminar a execução. Bom, executando então a elementos, o que eu vou fazer? Eu vou pedir o elemento que está ali que eu preciso analisar, chamando a propriedade current. Então, i.current vai me retornar o objeto que eu vou analisar naquele momento, naquela posição que eu estou ali analisando. Né? E eu vou fazer uma coerção para produto para poder chamar os métodos desse objeto. Né? Então, aqui eu converti para produto e chamei, né, e fiz com que a variável objeto P referenciasse esse objeto. Tá? Bom, lembrando, aqui eu estou fazendo isso porque eu sei que todos os objetos que estão dentro da coleção produtos são produto. Depois eu faço o processamento que eu desejo, que nesse caso é imprimir na tela do usuário o nome e o preço do produto. Bom, espero que você tenha compreendido o padrão de projeto iterator, embora que usualmente estamos mais utilizando o for e o for each, é importante que você saiba empregar o padrão iterator, porque você pode encontrar códigos dessa forma na forma da escrita. E também aprender aqui, né? O padrão iterator, ele define um conjunto, né, que é uma interface, um conjunto de classes que devem implementar essa interface, né,
separando responsabilidades. Veja que o objetivo da Iterator, a responsabilidade do Iterator é navegar em uma coleção. E não necessariamente a coleção tem que fornecer esse tipo de responsabilidade. Então é separado esses dois tipos. Né? E o fato do padrão visar, né, não quebrar, não expor a representação interna, quebrando o encapsulamento.